Boa noite. O deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, voltou hoje a comandar uma sessão no plenário da Casa, depois de passar 5 meses afastado para assumir interinamente o governo do Amazonas. A recepção foi calorosa e em clima de eleições 2018. Eram um pouco mais de 9 horas da manhã quando Davi Almeida chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas nesta terça-feira, após quase 5 meses à frente do governo do estado. Aliados e vários simpatizantes prepararam uma recepção animada. Mas na galeria, servidores do Poder Legislativo Estadual estavam com placas para lembrar as suas reivindicações de reajuste salarial. Durante o pronunciamento de Davi Almeida de volta à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, ele aproveitou para falar de ações que desenvolveu como chefe do Executivo Estadual, mesmo que em um curto período de mandato. Voltem ao passado, voltem a 5 meses atrás, as polícias estavam prestes a parar, a deflagrar greves, motins, rebelião, porque estavam com as suas promoções atrasadas há 3, 4 anos, bombeiros há 4 anos, polícia militar há 3 anos, e eu não tinha prometido isso. Ele ainda criticou o atual secretário de Saúde do Amazonas, Francisco Deodato, que anunciou um rombo de cerca de R$1 bilhão no setor, mas não apontou responsáveis. Segundo reforçou Davi Almeida, que foi governador interino do estado no período de maio a setembro deste ano. Querendo colocar A contra B, o estado tem sim dívidas, muitas dívidas, mas são dívidas de compromissos. Eu não vou fazer desse momento esse embate, mas eu quero aqui dizer que foi uma falta de habilidade, ou então ele está querendo atingir alguém, e não sou eu. Já perto de finalizar o discurso, Davi Almeida anunciou aumento da database para os servidores de carreira da Aleam, mas ainda apenas referente a 2017. Nem tudo aquilo que se deseja é possível, mas o que é possível eu vou fazer agora. Já a partir do próximo mês, a recomposição salarial de vocês do ano de 2017 já vai estar na conta. E diante das declarações do novo secretário da Suzam, os deputados anunciaram a proposta de criação de uma CPI da saúde. O deputado Saba Reis defendia a convocação de governadores e seus secretários de saúde nos últimos anos, diante de denúncias de irregularidades no setor. Mas os deputados oposicionistas Luiz Castro e José Ricardo acharam melhor propor uma CPI para investigar possíveis rombos na saúde do Amazonas. Logo após assumir a Secretaria de Estado de Saúde em 2017, no novo governo de Amazonino Mendes, o secretário Francisco Deodato apontou um rombo de cerca de R$1 bilhão no setor aqui no estado. Foi o gancho usado pelos parlamentares. Inclusive fala de quase 600 milhões de pendências não foram pagas, quase 200 milhões que envolve vários contratos sem uma cobertura efetiva, né, que não se sabe exatamente o que foi contratado. Então merece uma investigação. Um absurdo, R$1 bilhão e 200 milhões de reais é um valor, uma cifra astronômica na área de saúde. Nós temos aí, portanto, uma relação direta com a precariedade dos serviços oferecidos ao povo do Amazonas, tanto na capital quanto no interior. Saba Reis, que subscreveu a proposta, alegou que é preciso deixar claro quem seriam os culpados. Se existe esse rombo, do tempo do Davi não é. E dizer, não está apontando para ninguém, como não está apontando? Está apontando para todos. E nós temos que saber separar aqui o joio do trigo. A minha propositura acabou enveredando para a instalação de uma CPI, que tem inclusive poder de polícia. Por enquanto, a proposta de CPI é apenas verbal, mas alguns parlamentares já teriam adiantado que assinariam um pedido para a criação da comissão parlamentar de inquérito focada na Suzam, inclusive o então governador interino Davi Almeida. E eu já declarei, Davi, o Ferraz, que nós vamos apoiar a criação dessa CPI para que ela seja instalada.
Após o anúncio propondo a criação da CPI da Saúde, o atual líder do governo na casa, Dermilson Chagas, informou que Francisco Deodato estará na Assembleia Legislativa do Amazonas na próxima terça-feira para explicar o diagnóstico. Olha, ele se mostrou disponível para vir na Assembleia na próxima terça-feira, colocar os números, fazer uma apresentação. Dermilson ainda comentou sobre as declarações de Davi Almeida com tom de críticas para o novo governo. Acho que é mais força de expressão. O governador Amazonino Mendes não vai ficar medindo forças na Assembleia. Ele quer a Assembleia parceira, quer uma Assembleia aliada. Cerca de 60 indígenas ocupam a sede da Fundação Estadual do Índio, aqui em Manaus. Os indígenas são contra a nomeação de Hamilton Gadelha, escolhido pelo governador Amazonino Mendes como o novo diretor-presidente da Fundação. Os indígenas estão acampados na frente da Fundação Estadual do Índio, na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Os cartazes deixam claro que o movimento é contrário à nomeação de Hamilton Gadelha como novo diretor da instituição. Porque não fomos consultados. Ninguém foi consultado, foi uma surpresa. E para nós isso é uma falta de respeito para o povo indígena. Nós queremos o governador aqui para que ele nos explique o porquê ele tomou essa decisão arbitrariamente. Hamilton Gadelha assume no lugar de Raimundo Atroari, exonerado pelo governador Amazonino Mendes esta semana. Mas os grupos organizados dos índios dizem que a escolha do novo diretor da FEI não deve ser monocrática e que o nome do novo gestor precisa ser aprovado pelo movimento indígena que tem representação em todos os municípios do Amazonas. Na minha opinião, como Sateremaué, na minha opinião, e acho que todos os parentes aceitam, que o Raimundo permaneça, até que nós achamos uma pessoa competente. O nosso atual presidente da Fundação Estadual Indígena, que foi escolhido pelos nós, lideranças de base, ele saiu da frente da nossa fundação sem qualquer consulta a nós que somos povos. O Amazonas possui atualmente 66 etnias indígenas espalhadas pelo estado. E de acordo com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, há pelo menos 2 anos, o governo do estado deixou de manter o diálogo com os índios, que, segundo eles, tem gerado esse conflito. Então houve uma imposição e isso nós somos contra. Nós somos contra a forma que o governo vem agindo diante desses posicionamentos sem nos consultar, sem nos ouvir. Hoje pela manhã, os representantes da COIAB se reuniram com o novo diretor-presidente da FEI para discutir as ações para minimizar os conflitos entre os indígenas e o governo do estado. O movimento que está ocorrendo nesse momento, ele não é um movimento do coletivo das verdadeiras representações tradicionais do povo indígena, como a COIAB, a FOIRNE. É um movimento isolado, liderado pelo ex-presidente, o senhor Raimundo, e alega justamente que o governo não chamou o povo, as coordenações indígenas, para essa transição. Ora, ele não pode falar isso porque ele é do governo. A partir do momento que ele assume, ele é do governo. Então, ele é que deveria antes ter costurado isso daí, ter mobilizado e sensibilizado. Não o fez porque quer se perpetuar no poder. Mesmo com a possibilidade de diálogo, os indígenas prometem ocupar a sede da FEI por tempo indeterminado. O governador Amazonino Mendes impulsou nesta terça-feira mais 4 gestores que passam a integrar o secretariado estadual. O engenheiro civil Olavo Celso Tapajós Silva tomou posse como secretário extraordinário. Ângela Neves Bubal de Lima assumiu a Secretaria de Administração, a SEAD. Dallas Vanderlei Muniz Dias é o novo titular da CETRAB e também tomou posse a presidente de honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, a assistente social Mônica Mendes. Um grupo suspeito de integrar uma das maiores facções criminosas do estado foi preso na manhã de hoje em um sítio na rodovia estadual AM10.
As prisões ocorreram na manhã de hoje em um sítio localizado no quilômetro 52 da rodovia estadual AM010. Eles se escondiam no local durante a semana. Segundo a polícia, o grupo estava sendo investigado há cerca de 20 dias. Já tinha levantado a situação de que 2 integrantes aí que lideravam a facção Família do Norte estavam em liberdade na capital amazonense, estavam aqui realizando aí diversas transações aqui nas proximidades da delegacia do 23º DIP. Messias de Araújo, de 20 anos, Alan Sérgio Batista, de 33, Josué Almeida, de 29 anos e Edson da Silva, de 44 anos, foram presos suspeitos de integrar uma das maiores facções criminosas do estado, a Família do Norte. De acordo com a polícia, além do sítio, Alan e Josué mantinham um apartamento de luxo no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O imóvel era usado para reuniões onde planejavam ações criminosas e tratavam sobre a contabilidade do tráfico. Com base nos cadernos de anotações aí que foram apreendidos por nossa equipe, dão conta que os lucros aí chegavam à importância de aproximadamente 600 a 700 mil reais por mês. Alan e Josué são considerados líderes da facção. Durante a ação policial, foram apreendidos uma pistola calibre .40, uma pistola 380, um revólver calibre 38 e 2 rifles. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Silves, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, onde as temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Em Tabatinga, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Maués, onde as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Há mais de 10 anos, o Parque dos Bilhares foi inaugurado como opção de lazer e entretenimento para as famílias de Manaus. Só que, ultimamente, os visitantes têm relatado assaltos e arrastões dentro do parque. Parque Ponte dos Bilhares, zona centro-sul de Manaus. O espaço propício ao lazer e entretenimento tem se tornado um terror para os frequentadores. Precisa mais segurança, mais guarda, né, circulando no parque, porque aqui às vezes parece meio abandonado. Inaugurado em 2006, o parque está com áreas de abandono. A guarita da entrada e saída da primeira etapa não tem guardas. Os quiosques estão fechados e com a infraestrutura comprometida. Tudo deserto, o que aumenta as chances das ações de ladrões. Esta jovem no banco com o celular tem medo e já ouviu relatos de assalto por aqui. Alguns amigos contam algumas histórias, já foram assaltados aqui, com frequência até. Mas já fui incomodada, assim, de pessoa ficar perseguindo e tal. No estacionamento falta iluminação adequada. Esta família, que costuma aproveitar o fim de semana para passear, é testemunha do que costuma acontecer por aqui. Presenciaram um arrastão. A gente tinha acabado de descer do carro e de repente a gente só viu o movimento atrás da gente, né? E aí a gente viu o senhor correndo atrás, gritando, pega ladrão, e aí eles correram aberando uma cerca que tem aqui próximo do parque, e aí eles entram ali no mato ali. O trajeto para o outro lado do parque virou a travessia do medo. Depois de meia hora que avistamos 2 guardas municipais. Essa é a ponte que dá acesso à segunda etapa do Parque dos Bilhares. Segundo testemunhas, a maioria dos arrastões acontecem com frequência por aqui. E o maior problema é por causa da baixa luminosidade. Nós estávamos aqui, o amigo está presente ali, e aconteceu um assalto bem próximo onde nós estávamos, entendeu? Então a falta de segurança aqui dentro está muito ruim. Do outro lado, avistamos 2 policiais militares. Sem dar entrevista, eles confirmaram os assaltos por aqui. Procuramos a guarda municipal. Os relatos dos visitantes citados na reportagem
foram confirmados. O único problema que nós na Guarda enfrentamos aqui é porque a gente não tem arma. A gente tem vontade de fazer alguma coisa para a população, a gente tem vontade de reagir, mas não tem como. Tiago é morador da Redondeza e frequenta o parque toda semana. Ele teve o carro arrombado dentro do estacionamento. Meu carro foi furtado, roubaram meu computador, roubaram minha bolsa, minha carteira. Houve um esfaqueamento de uma senhora na parte aqui, a parte de trás do parque, onde fazem caminhada. Quem pratica esporte aqui com frequência também tem medo, como este jovem que prefere não aparecer. Diz que foi assaltado quando veio pra cá. A gente procura vir pra cá, se divertir, tá entendendo? Mas a gente já vem assim, na maioria das vezes a gente já vem com medo, pô. De vir pra cá por conta desses assaltos frequentemente, aí vem criança, e eles não querem nem saber, tá entendendo? Eles vêm com arma, vêm com faca. Procuramos a administração do parque, mas o gestor se negou a falar dos acontecimentos relatados pelos frequentadores. Manda eles verem lá com busca. Não estará do secretário de segurança, não. É ele que responde sobre segurança. A delegada do 22º Distrito Integrado de Polícia, que atende a área, disse que só na semana passada, 13 boletins de ocorrências foram registrados aqui na delegacia. Está acontecendo com frequência furto e roubo naquela área. Olha, os horários são discriminados, ocorrem desde 6h30 da manhã até meia-noite, de madrugada. Enquanto há pessoas praticando exercícios, há sempre a possibilidade de o furto ou roubo acontecer ali sim. Depois de subir 8 centímetros em 3 dias, o nível do Rio Negro estabilizou nesta terça-feira. No distrito de Cacaupireira, em Iranduba, a vazante tem mudado o cotidiano dos moradores. Com pouca água, o terminal fluvial está mais distante, o que dificulta o acesso dos passageiros e condutores das embarcações que se deslocam diariamente até o centro de Manaus. Distrito de Cacaupireira, Iranduba, região metropolitana de Manaus. Neste espaço funciona a estação fluvial da cidade. Mas por conta da vazante, a dificuldade dos moradores é maior, porque no período da seca, ela vai para outro ponto. Por conta disso, os passageiros que trabalham em Manaus precisam pegar esse ônibus de meia em meia hora para chegar até a estação que está a cerca de 1 quilômetro daqui. No momento nós estamos no sacrifício aqui, o povo já está irritado, tanto esperar. Uma hora e meia até chegar no local. Tá cheio, as lanchas ficam aqui na beira, né? E assim, em 20 minutos sai uma lancha, então a gente tem mais facilidade de fazer uma travessia, né? Conseguir chegar ao nosso local de trabalho. Então, assim, com a seca fica muito complicado, porque às vezes demora muito o ônibus aqui, entendeu? A viagem pela estrada de barro dura cerca de 5 minutos. É a estrada que tem que melhorar um pouco, né? E a segurança, né? Esse custo do transporte dos passageiros sai caro, R$ 13.500 por mês. Os transportadores da cooperativa que desembolsam para pagar o aluguel do ônibus. Por causa da dificuldade da seca. Aí se nós não pagar esse ônibus, o que vai acontecer? Vai parar o nosso transporte de lancha. Aí tanto prejudica nós, lancheiros, como prejudica os mototáxis, como prejudica os taxistas, como principalmente a comunidade. E para chegar até o terminal fluvial tem que caminhar pela ponte flutuante para pegar a lancha. Apesar da ponte Rio Negro, que trouxe facilidade no tempo de viagem do Iranduba até Manaus, a maioria dos passageiros ainda prefere o transporte fluvial para se deslocar até o centro da cidade, na capital. A passagem custa R$ 5. Para os passageiros, vale a pena. Melhor ir de lanche do que ir de ônibus pela ponte, fica mais fácil, né? É mais prático, porque demora mais e a gente gasta mais também. No período da vazante há essa dificuldade, segundo o presidente da Cooperativa de Transporte de Passageiros Fluviais Iranduba, Manaus. É sempre assim durante os 90 dias de transição da seca para a cheia. Não tem jeito, a gente tem que trazer o terminal para cá, né? Porque o canal é muito estreito, né? Muito baixo, e aí tem anos que a gente já chegou até a parar, né? Passamos quase 2 meses parados porque o rio secou bastante, né? E todo ano nós enfrentamos essa dificuldade. Uma das dificuldades para os condutores das lanchas são os canais que são estreitos e é preciso cautela para sair daqui. Porque essa época ali fica muito seco, né? Aí as lanchas
como elas são rasas, o rio baixo, elas puxam. Aí tem que ter uma pessoa na proa com uma vara para poder fazer a manobra, que elas não conseguem virar sozinha com a manobra do leme. Aí é essa a nossa dificuldade. Enquanto o rio não volta a encher, não só os 1.500 passageiros que passam aqui todos os dias, como os transportadores das 14 lanchas que operam no terminal, vão continuar enfrentando essa dificuldade tamanha para fazer a travessia até Manaus. Na era digital, os brinquedos tecnológicos têm, claro, mais espaço na preferência da criançada. Só que especialistas indicam que o uso de brinquedos lúdicos, que são considerados importantes aliados no processo de aprendizagem das crianças, em especial as que apresentam certa deficiência. Independente da faixa etária, brincar é uma das atividades mais importantes durante a infância. E há quem prefira brincar com os aparelhos tecnológicos, no videogame e nos jogos virtuais, o que incentiva ainda mais a criança a brincar sozinha. Mas é claro que as crianças podem fazer uso da tecnologia para se divertir, mas os brinquedos e as brincadeiras lúdicas também precisam fazer parte da vida da molecada. Esse psicólogo explica que os brinquedos lúdicos educativos vão além do entretenimento. Eles desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Hoje o mundo vive muito preso em tecnologias. As crianças só brincam isoladamente. Aqui vocês perceberam que a gente brincou em coletivo. Eles perceberam que brincando e jogando junto, eles podem se divertir muito mais. Nessa atividade a gente aproxima a parte do movimento, a parte social, a parte cognitiva, sem esquecer da imaginação. Nesta escola municipal, o psicólogo montou um circuito regado a conto de super-herói. Então Piaget acreditava que as crianças vivenciando de forma concreta as coisas certas, eles internalizariam e se tornariam adultos melhores. Então os contos infantis, a história de super-heróis, ela tem o objetivo de fazer isso, fazer com que as crianças aprendam o certo. Esta professora adota em casa tudo o que ensina na escola. Segundo ela, as brincadeiras lúdicas têm feito a diferença na vida da filha. Ela está mais sociável, ela conversa mais com as pessoas, ela brinca, parou aquela fase de estar mordendo, brigando, ela consegue dividir mais os brinquedos. A dica dos especialistas é que nesse Dia das Crianças, as brincadeiras educativas estejam mais presentes. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.